A paz do Senhor para você que me escuta, você que talvez recebeu esse link desse vídeo a partir de uma amiga. Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro de Ruth. Nós estamos no segundo vídeo acerca desse livro que é tão maravilhoso. Nós já gravamos um primeiro vídeo com um resumo das reflexões do primeiro e do segundo encontro de estudos no livro de Ruth. E esse vídeo vai ser um resumo também das reflexões do terceiro encontro para estudos no livro de Ruth. No último vídeo a gente encerrou no ponto em que a Noemi decide se arrepender. Como nós já vimos, o livro de Ruth trata de uma família que vive no período de juízes, um período mais conturbado e controverso da história de Israel. E é uma família que decide não acompanhar o povo de Deus naquele momento de disciplina em Belém, e eles saem de Belém em direção a Moabe. E ali a mão de Deus também os alcança com a disciplina. Noemi se vê sozinha, viúva, com mais duas viúvas, as esposas de seus filhos, que também haviam morrido. E diante de disciplina e toda a dor que Noemi havia passado, ela então ouve que Deus voltou a dar pão em Israel, que Deus se lembrou do seu povo, que o povo se arrependeu e o castigo de Deus foi suprimido. Então Noemi se arrepende também. Nós vimos que o verbo usado na frase que diz que Noemi voltou é um verbo que se refere, ele expressa o arrependimento, um verbo hebraico para arrependimento. E aqui nós estamos vendo a Noemi, depois de tentar consertar toda aquela situação com as próprias mãos, orientando as suas noras a se direcionarem, à família de seus pais. Nós vemos aqui exatamente esse ponto em que ela está orientando as suas noras e ela confessa, mais uma vez ela expõe o seu coração e a maneira como ela estava vendo Deus. E a forma que Noemi via Deus aqui era uma forma muito amargurada, de alguém que estava num relacionamento quebrado com Deus, em uma situação de não estar bem, não estar em comunhão com Deus, apesar de acreditar ainda na sua onipotência, no seu poder. Aqui ela declara que Deus descarregou a sua mão contra ela. Nós vemos claramente que ela não enxerga a Deus dentro de um relacionamento saudável, que é o ideal que Deus planejou para nós, que seria um relacionamento entre pai e filhos. Somos seus filhos, suas filhas, seu povo. E Noemi aqui ela não se vê nessa situação, ela enxerga Deus como um opositor, um oponente. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão acerca dessa expressão que a Noemi usa, quando ela diz que Deus teria descarregado a sua mão contra ela, para que nós, com toda sinceridade, possamos refletir sobre quem realmente Deus descarregou a sua mão. E eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo agora na tela, porque ela traz essa resposta, ela nos traz essa lembrança de que não foi sobre nós que Deus descarregou a sua mão e a sua ira. Deus descarregou sim a sua santa ira, justa ira pelos nossos pecados, mas essa ira foi descarregada sobre o Filho dele na cruz, sobre aquele que era homem e era Deus e era capaz de lidar com o peso, com o preço dos nossos pecados, e foi ele realmente quem provou esse descarregar, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele. E ele se interpôs como oferta, como sacrifício diante de Deus por nós. Então, que a gente não se esqueça, como Noemi se esqueceu, de que nós somos sim corrigidos, disciplinados por Deus, e às vezes passamos por situações terríveis, como a de Noemi, de perder familiares, filho, de se ver numa situação de tanta dor e sofrimento como ela se viu, mas entender que isso é a disciplina de Deus, de um Deus que ama seus filhos e os corrige, e não de um Deus irado, porque a sua ira sobre o pecado, acerca do nosso pecado, foi descarregada na cruz sobre Cristo. Então, todo o tratamento que nós recebemos de Deus é um tratamento corretivo de um Deus que trata seus filhos. Agora nós vamos falar, feitas essas considerações, nós vamos tratar de um outro assunto hoje, que é muito importante, e diz respeito a Noemi e a forma como ela estava desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Falar sobre a importância de que a nossa fé ela esteja acompanhada da comunhão com Deus. A Noemi, ela está, como nós acabamos de afirmar, num relacionamento completamente quebrado com Deus, enxergando Deus como seu opositor, mas ela ainda crê em Deus, ela tem fé e ela ainda realiza a obra de Deus, ela faz coisas acerca de Deus. Nós vemos nesse texto, vamos ler aqui, Ruth,
capítulo 1, versículo de 8 a 10, que declara o seguinte: Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Vamos voltar aqui, porque nós vamos refletir sobre isso um pouco. Nós vemos aqui a Noemi, que apesar de contrariada com esse Deus que faz oposição a ela e à sua vontade, ela ora a esse Deus, ela intercede por suas noras, para que Deus use de benevolência com elas, para que Deus seja bom com elas, para que Deus as abençoe, as dê felicidade. E um detalhe que nós não podemos perder dessa oração de Noemi é que ela mostra para Deus qual seria o seu conceito de felicidade, o seu conceito de benevolência sobre a vida daquelas moças. E o conceito de benevolência de Deus manifestada sobre elas era que elas tivessem uma casa e um marido e a segurança de um futuro tranquilo, que foi retirado delas na visão de Noemi pelo próprio Deus, que descarregava a sua mão sobre ela e, por consequência, acabou afetando aquelas moças a partir da morte de Malom e Quilion, que eram seus esposos. Então, Noemi aqui ela traça um projeto de como Deus poderia fazer aquelas moças felizes e intercede por elas. Vamos pensar sobre isso. Como funciona isso de Noemi estar num relacionamento quebrado com Deus e ainda assim apresentar seus pedidos e sua oração a esse Deus? E qual o perigo de nós estarmos na posição de Noemi? Essa posição de não estar em comunhão com Deus e ainda assim apresentando, orando, falando em seu nome, fazendo sua obra. E nós vemos muito isso hoje ainda. Muitas vezes nós não temos a capacidade de discernir o estado espiritual de uma pessoa, mas nós vemos pessoas e tratamos com pessoas durante toda a nossa vida cristã, nossa vida na fé, e muitas vezes nós vemos pessoas amargas na fé, na família da fé, pessoas amarguradas, pessoas que geralmente não têm um conselho alegre, não têm uma palavra boa, mas elas permanecem na presença de Deus, elas permanecem muitas vezes na família da fé, e elas servem como um péssimo testemunho ao Evangelho, porque no coração elas há muito tempo já não têm comunhão com esse Deus. Muitas vezes estão feridas por coisas que não alcançaram, sentimentos, situações ocorridos que aconteceram na sua vida. Talvez você que está me escutando agora seja uma pessoa assim, que segue na igreja, segue na família da fé, segue participando de muitas coisas, segue fazendo muitas coisas, mas o seu relacionamento, a sua comunhão íntima e pessoal com Deus, ela já não existe mais. Talvez uma mágoa velada, né? Talvez não seja literalmente uma oposição, talvez você não tenha tido a coragem ainda de Noemi, de declarar com a boca que esse Deus tem sido seu opositor e tem descarregado a sua mão sobre você. Mas talvez no seu coração você tenha esse pensamento por situações que aconteceram, por dores que você vivenciou. Então, e essa é uma posição muito perigosa. Essa posição de Noemi aqui, de olhar para esse Deus e estar distante dele, na verdade, induziu, como nós vamos ver mais à frente, essas duas moças por um caminho extremamente perigoso. A Noemi, ela direciona essas moças para que elas voltem para casa, e até aqui essa oração parece um ato de amor e misericórdia pura de Noemi. Mas as pessoas, quando alguém está afastado da direção de Deus, está sem comunhão com Deus, não sabe qual é a vontade de Deus específica, essa pessoa tende a dar conselhos perigosos, tende a ser alguém que ensina caminhos perigosos e caminhos contrários à vontade de Deus. Muitas vezes, nós vemos a figura de Noemi, na atualidade, com uma roupagem diferente. A Noemi aqui, ela declara para aquelas moças que elas devem buscar um marido, elas devem buscar um novo casamento e assim a sua felicidade pessoal. E isso afastadas de Noemi, afastadas do caminho por onde Noemi seguiria. Elas fariam o seu próprio caminho. E nós podemos reconhecer esse discurso nos dias atuais.
Nós podemos claramente ver essa voz de Noemi dentro da igreja também, na família da fé, é, através de pessoas que aparentemente andam com Deus, aparentemente o servem, o conhecem, mas elas claramente declaram e ensinam caminhos que não são o caminho correto. Você já ouviu alguém dizer, por exemplo, não, você deve seguir com a sua vida, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você construa seu futuro, Deus quer que você cuide das suas realizações, dos seus projetos pessoais, e não me entenda mal, eu não estou dizendo que você não pode ter realizações, que você não possa ter projetos pessoais, ou que Deus a queira infeliz, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus não nos chamou para buscar a nossa própria vontade continuamente. Deus não nos chamou para vivermos o nosso desejo, como tem sido ensinado muitas vezes em muitas igrejas, em muitos ambientes ditos cristãos, é, uma vida de realizações aqui, uma vida de promessas para essa terra, uma vida em que você tem que viver o seu melhor aqui. Deus nunca nos fez essa promessa. A promessa de Deus nunca foi que nós atingiríamos os nossos sonhos e todos os nossos projetos aqui. A palavra dele diz que quem quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir. Isso é totalmente diferente de buscar a sua própria felicidade e traçar o seu próprio caminho. Essa palavra de Noemi aqui, ela reflete o quanto o coração de Noemi estava desacreditado e estava afastado de Deus. A Noemi percebe que ela não recebeu, na mentalidade dela naquele momento, na situação de cegueira espiritual que ela estava, ela percebe que tudo foi em vão. Para ela, naquele momento, não havia feito nenhum sentido pertencer ao povo de Deus. Que privilégio, que favor ela havia recebido desse Deus. Ela havia perdido o marido e os 2 filhos, qualquer expectativa de sustento, de prosperidade, de manutenção de Noemi, ela foi partida, abandonada, retirada, perdida, nesse momento em que ela se viu sem marido e sem filhos. E esse desejo de Noemi, e esse conselho de Noemi às suas noras, ele é puramente o conselho de alguém que viu que não valeu a pena. Na visão de Noemi, não havia valido a pena. Ela desejava que essas moças também não perdessem a sua vida servindo a Deus e no final, de repente, se encontrassem sem nada. A ideia de Noemi é que elas buscassem seu próprio futuro, sua própria felicidade. E talvez muitas vezes você tenha ouvido isso, talvez você seja dona de casa, talvez você não trabalhe fora, ou talvez você trabalhe fora e viva uma vida sacrificada, uma vida em prol de filhos, uma vida cuidando da sua casa, cuidando do seu esposo, ajudando amigos, familiares que precisam de ajuda. E talvez a palavra que te dizem é sempre essa, que isso é desperdício, que isso é tolice, que você deve guardar o seu dinheiro, investir mais em você, que você deve fazer mais coisas acerca de você e do seu futuro, ainda que isso custe sacrifício dos filhos, sacrifício da sua família, sacrifício de todos os relacionamentos à sua volta, que tem dependido do seu cuidado e da sua bondade. E às vezes, diante de ingratidão, talvez essa seja a nossa tendência natural, a tendência natural de pensar mais em si. Nós somos maus na essência, a palavra de Deus diz que nós somos, nosso coração corrupto, é desesperadamente corrupto. O pecado tocou todas as áreas da nossa natureza. Então, a nossa inclinação natural é o egoísmo, é a preocupação pessoal e a desconfiança também. Muitas vezes a desconfiança de Deus, do que Ele faz, e é só através da santificação, de um processo de aprendizado, leitura, crescimento e de se encharcar pela palavra que Deus nos diz, é que nós somos induzidos e trabalhados pelo Espírito até manifestar frutos, até manifestar fé e confiança em Deus. E para continuar vivendo, fazendo o bem, amando as pessoas, se dedicando, se doando, agindo como Cristo orientou que nós agíssemos, respondendo aos chamados que Deus tem feito à nossa vida. E se você é filho, seu primeiro chamado é de ser filho. Se você já é filha,
Se você já é esposa, o seu chamado ali é como esposa, é como mãe, se você já é mãe, e são vários os projetos e processos de Deus para nós. E tudo isso às vezes exige muita autonegação, é, exige se envolver e servir. E Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para, como filhas e como mulheres que vão se apresentar no serviço e na obra de Deus. E muitas vezes nós não teremos nenhuma recompensa aqui nessa terra. Muitas vezes você talvez não vai visualizar aqui a recompensa de tudo isso. E talvez você seja muito tentada a buscar o seu próprio futuro, a sua própria direção, a parte de Deus. Mas que esse estudo, que essa palavra, que o comportamento de Noemi possa te levar a entender que é Deus quem tem o melhor para nós. Os nossos melhores planos, os nossos melhores sonhos, eles são primeiramente terrenos. E se eles são terrenos, eles são transitórios, são passageiros e não valem a pena. Nós precisamos olhar para a eternidade e entender que há algo muito superior de Deus para nós. A beleza é passageira, a prosperidade é passageira, tudo isso faz parte de uma vida que se limita a essa existência. E Deus não nos chamou para semear simplesmente aqui e na nossa própria, a nosso próprio favor e em nome dos nossos próprios interesses. Ele nos chamou aqui para trabalhar como ceifeiros na obra dele, para servir ao nome dele, para servir ao reino dele. E como resposta, como retribuição, ele nos prometeu um reino que é eterno, ele nos prometeu felicidade eterna, e isso exige fé. Isso exige realmente acreditar em Deus e andar em comunhão com Ele, para não ser tentado com todas as coisas e toda a oposição que essa terra nos faz. E muitas vezes essa oposição ela vem de pessoas na família da fé também. Talvez você vai ouvir de algum cristão no momento de fraqueza, um conselho desse tipo. E é por isso que nós vamos passar para o nosso próximo slide aqui para refletir sobre o perigo de apoiar a sua fé em pessoas. Nós precisamos ter uma fé apoiada em Deus, apoiada no que é eterno, na rocha que Cristo é. Porque se a nossa casa, se a nossa fé, se a nossa expectativa, se a nossa salvação, se os nossos projetos e sonhos eles estiverem apoiados no que é terreno e em pessoas, é certo que nós vamos cair como Orfa caiu. Nós entendemos e vemos aqui Orfa e Ruth em situações opostas e infelizmente para a Orfa o caminho que ela tomou foi um caminho de morte. E nós vamos ver agora que apesar daquela oração de Noemi parecer muito bondosa e muito amável, aquilo que ela estava desejando com aquela oração conduziu Orfa por um caminho perigoso. Nós vamos ler agora os versículos 12 a 15 do capítulo 1 de Ruth, em que Noemi diz assim: Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido ou tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. É exatamente aqui, é exatamente nesse ponto que nós vemos claramente do que se tratava a escolha que aquelas mulheres fariam naquele momento. Era uma escolha de vida e morte. Era uma escolha de céu e inferno. Era uma escolha entre servir a Deus ou servir aos ídolos. Não era simplesmente um caminho de buscar sua felicidade, como muitos dizem, né? E Deus quer que você seja feliz. O caminho em que Noemi apresenta a felicidade de Orfa e que Orfa aceita era um caminho de retorno ao paganismo. Era um caminho de retorno a uma vida de servir a deuses falsos, a uma vida de sacrifícios. O deus dos Moabitas se chamava Chemosh, e era um falso Deus, né? Nós sabemos, e Noemi muito bem sabia que só há um Deus, né? O nosso pastor ele costuma citar sempre sobre o Shema de Israel, né? Que cada criança crescia ouvindo seu pai dizer: ouve, ó Israel,
que só há apenas um Deus, e esse é o nosso Deus. E esse era o Deus que Noemi servia. E ela cresceu ouvindo isso. A Noemi sabia que aquelas moças, que a escolha, que se elas escolhessem aquele caminho, que o caminho que Orfa tomou era um caminho mau. E ela diz isso nessa última frase, quando ela diz a Ruth que ela havia voltado ao seu povo, aos seus deuses. Então, o perigo que nós corremos quando a nossa fé não está depositada no lugar certo, que é na rocha, que é Cristo, é exatamente isso. É o perigo de ser conduzido por um caminho de morte, por um caminho de perdição, por um caminho que não tem volta. Infelizmente, a Orfa, ela declinou, ela seguiu aquela oferta de pensar em si, de pensar na sua própria vida, de prover um futuro seguro para ela com as próprias mãos, ao invés de confiar que aquele Deus verdadeiro que ela conheceu através da família de Noemi era capaz de cuidar dela e que ainda que ela vivesse uma vida de dificuldades aqui, havia para ela uma promessa de uma vida eterna. Só que às vezes nós somos tão tolos, isso constantemente é um lembrete para nós da nossa natureza pecaminosa, da nossa inclinação infantil de escolher aquilo que os nossos olhos podem ver. E o que a fé nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. É um se lançar no que ainda não existe. É dar um passo confiando no que alguém disse, no que Deus disse. Essa é a fé, de colocar sua expectativa, de levantar o seu pé para pisar num lugar em que ainda não há chão, em que ainda não foi criado, em que é algo que não existe ainda, é a certeza de coisas que não podem ser vistas, porque o que Deus nos prometeu, uma vida eterna, isso parece loucura para o mundo, isso parece um conto, uma fantasia, uma imaginação. E exige fé, acreditar nesse Deus e acreditar nas promessas dele para nós. E a fé de Ruth e Orfa, a fé delas era muito diferente, apesar de ter nascido no mesmo ponto. Elas conheceram esse Deus, que é o Deus único e verdadeiro. Apesar de nascer numa cultura pagã, elas tiveram o privilégio de um dia ter contato e conhecimento acerca desse Deus. Muitas pessoas da família, da origem, do tempo em que essas moças viveram, nunca chegaram ao conhecimento do Deus de Israel e elas chegaram através de Noemi e sua família. Então, a Noemi e aquelas pessoas que apresentaram o Deus de Israel para elas eram uma espécie de família na fé. Noemi seria uma mãe na fé para aquelas moças. O problema de Orfa e o que diferenciou ela de Ruth é que a Orfa obedece à orientação de Noemi cegamente. Por quê? Porque a fé dela estava vinculada à fé de Noemi. A Orfa não desenvolveu uma fé pessoal. A fé da Orfa ainda estava depositada no lugar errado. Estava numa pessoa, né? Estava no homem. E esse é um perigo enorme para nós, porque nada é mais incerto, é mais passageiro, é mais duvidoso, é mais corrupto do que o nosso coração. E para a infelicidade de Orfa, o coração de Noemi, a fé de Noemi não ia bem. Então, a infelicidade de Orfa, ela se apoiou a alguém que não era confiável naquele momento. E é por isso que a nossa fé, além de ser errado, colocar a nossa fé em pessoas é um perigo muito grande. Ainda que Noemi estivesse bem, o projeto de Deus para nós não é que a nossa fé se apoie em pessoas, é que a nossa fé se apoie nele, se apoie no Cristo, que é a rocha eterna. Então, nós não seremos abalados, nós teremos paz e direção correta. Eu queria lembrar aqui também que a Orfa, nessa passagem aqui, no versículo 14, no capítulo de Ruth, nós vemos que elas choraram em alta voz. E com um beijo, Orfa se despediu. Orfa não era infeliz. Orfa não estava infeliz na família da fé. E isso me faz lembrar da parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós vemos 4 tipos de semente. O próprio Cristo explicou quem eram essas sementes. E nós podemos ver aqui a figura da Orfa, naquela semente que caiu entre as pedras.
e brotou, e Cristo disse que é aquela pessoa que, quando ouve o Evangelho, ela não recebe com alegria. Ela germina, ela brota, ela sente prazer naquilo. Talvez Orfa teve muito prazer em viver na família da fé. Talvez ela encontrou em Noemi, na sua família, um comportamento, um padrão de vida e alegrias que ela talvez não tivesse provado em casa, na casa de seus pais e com o Deus que ela servia. Mas a Orfa era de pouca profundidade. Era uma terra, estava na pedra, a quantidade de terra era pouca. Então aquela semente germinou, mas a sua raiz não pôde se desenvolver. Nós também podemos pensar em Orfa aqui como aquela semente que cresceu no meio de espinhos, né? Ela teve alegria ali, na verdade eu troquei, né? A semente que cresceu em minhas pedras, ela nasce e não tem condições de desenvolver mais a sua raiz, e isso aborta o seu crescimento. E a semente entre os espinhos é aquela que brotou, cresceu com alegria, mas foi sufocada com as preocupações desse mundo. E foi exatamente o que aconteceu com a fé instável de Orfa. Ela foi sufocada pela preocupação de cuidar do seu futuro, de conquistar para si um lar seguro, um lugar onde ela tivesse segurança para viver. Né? E é mais uma vez um alerta para nós, assim como a parábola do semeador, para a gente sondar o nosso coração e perceber se realmente a nossa fé está fundamentada em Cristo ou se nós apoiamos a nossa fé em pessoas, no que nós ouvimos, porque se for assim, nós estamos em grande perigo. E perceber se a nossa terra é uma terra boa, perceber quais são as nossas motivações em permanecer na família da fé. Talvez você tenha crescido na igreja, talvez você tenha se tornado jovem na igreja e quando conheceu a Cristo na juventude, encontrou ali na igreja um grupo de amigos, pessoas que te acolheram, pessoas que se tornaram o seu novo clube social, um novo ambiente para você se desenvolver, e ali você se desenvolveu, se casou ou não se casou, mas fez amigos e aquilo te manteve na família da fé. Laços parentescos, como de Orfa, que se casou, e aquilo manteve ela naquela família da fé. O problema é que quando o que nos mantém na família da fé, na presença de Deus, é uma motivação errada, é que a vida ela é transitória. Ainda que seja uma moralidade, um bom ensinamento, bons amigos, um clube social, um relacionamento, se o que nos mantém na fé não é um coração sincero, que nasceu de novo, convertido a Cristo, que coloca a sua expectativa e a sua esperança na rocha que Ele é, a sua fé, a nossa fé está em perigo. Porque tudo que é confiado, que é fundado na areia, que é fundado em homens, um dia vai ser abalado. Ainda que não seja nessa vida, ainda que situações difíceis não provem a sua fé aqui, e você permaneça vivendo essa vida de aparência, ainda que a gente sustente uma vida de aparência até o fim, sem ser abalado, com certeza diante de Deus nós seremos abalados. Porque a palavra de Deus diz que todas as obras, tudo vai ser provado pelo fogo. Então, só permanece o que é verdadeiro, o que é real e o que está apegado e está fundamentado na rocha eterna que Cristo é. Então, é um lembrete no livro de Ruth para que a gente sonde o nosso coração e perceba se a nossa fé é uma fé frágil, como era a fé de Orfa, é uma fé fundamentada em pessoas, ou se a nossa fé é uma fé firme, como a fé de Ruth, que nós vamos ver a partir de agora. Antes, eu gostaria de falar, vocês estão vendo os slides aí na tela, sobre como Ruth e Orfa são para nós dois caminhos, e nós vemos isso em toda a Escritura. Então, não há um meio termo, não há uma possibilidade de viver uma vida pela metade, de nós estarmos com a nossa confiança em coisas e ainda assim estar servindo a Deus. Toda a Escritura, ela apresenta continuamente esses dois caminhos. Nós vemos lá em Deuteronômio, Deus apresentando, nós podemos ir antes, né? Nós podemos ir em Abel e Caim, aceito e rejeitado. Nós podemos ver lá em Deuteronômio Deus apresentando a Israel a bênção e a maldição, e elas estavam condicionadas à bênção, à obediência, e a maldição viria mediante a desobediência. Nós vemos Jacó e Esaú, que são também dois caminhos, um aceito e outro rejeitado por Deus. Esaú, ele trocou o que era eterno, ele trocou a bênção de Deus, ele trocou bênçãos espirituais por um prato de comida. Não há exemplo mais claro de algo tão passageiro, tão transitório e terreno
quanto um prato de comida. Ele não nos alimenta por toda a vida, ele se perde, se estraga. Já Esaú literalmente trocou os prazeres e as bênçãos celestiais por prazeres terrenos e por algo completamente transitório. Então, nós vemos esses mesmos caminhos, esse mesmo caminho em Ruth e Orfa, que apresentam para a gente a bênção e a maldição, a obediência e desobediência. Nós vemos também os dois ladrões da cruz. Então, ali, até no momento final, quando o Filho de Deus estava sendo crucificado, Deus deixou patente ali diante dos nossos olhos duas opções, dois caminhos a seguir. Né? Os dois ladrões começaram no mesmo ponto. Ambos, em um dos evangelhos, narra que ambos estavam blasfemando, ambos estavam em um comportamento errado diante de Deus. No caso de Ruth e Orfa, ambas começaram como crentes ali, através da família de Noemi, elas entraram na família da fé. A questão é que uma permaneceu e a outra partiu. E os ladrões da cruz, um deles, em um determinado ponto, vendo o Cristo ali na cruz, ele se converteu. Em um determinado ponto, um deles nasceu de novo e disse a Cristo, repreendeu o ladrão que continuava a blasfemar e disse a Cristo que se lembrasse dele ao entrar no paraíso. E o próprio Cristo, esse homem teve o prazer de ver o próprio Cristo dizer para ele que ele estaria com ele, né? Que declaração, acho que ninguém teve, ouviu uma declaração tão gloriosa como essa, né, da boca do próprio Cristo. Então, que nós estejamos atentos. A Escritura sempre apresenta para nós dois caminhos, duas escolhas, e que nós sejamos inteligentes, né, como diz lá em Deuteronômio, escolhamos a vida para que a gente viva bem, nós e a nossa família, e não só nesse plano terreno, né? Que nós escolhamos tudo aquilo que vai nos levar a viver em paz e a viver na presença de Deus do outro lado da eternidade, não desse. Vamos a Ruth pensar sobre o que foi que fez tanta diferença na vida de Ruth, o que foi que mostra como, em que ponto, o que aconteceu para que Orfa partisse, se despedisse com um beijo da sua sogra e Ruth permanecesse. A fé de Ruth ela era firme e pessoal. Ruth conhecia a Deus de maneira particular. E além de conhecer a Deus de maneira particular, o relacionamento dela com Deus não estava quebrado, como de Noemi. E nós podemos afirmar que ela conhecia esse Deus. E nós vemos dicas da própria Ruth no texto em que ela se expressa. Quando Noemi a orienta a partir e voltar aos seus falsos deuses antigos, a vida que ela vivia antes de entrar para a família de Noemi, a Ruth declara claramente, e nós vamos ler agora os versos 16 a 18 do capítulo 1 de Ruth, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem me converse, outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Esse verso final aqui, ele mostra claramente para a gente como a firmeza da fé de Ruth silenciou o conselho pecaminoso de Noemi. A Ruth tinha uma fé firme, a Noemi viu que ela estava totalmente resolvida a seguir com aquele propósito. Mas o que chama mais atenção aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês nesse momento, é a linguagem que Ruth usa. E essa linguagem ela está presente em todo o Antigo Testamento. E nós vamos entender por que ela conhecia esse Deus. Olha a afirmação de Ruth aqui. Ela diz, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E ela ainda diz, no versículo abaixo, faça-me o Senhor. Ela se reconhece debaixo do senhorio do Deus de Noemi. Ela se reconhece propriedade desse Deus e parte da aliança. Esses conceitos de aliança, de pacto, de testamento, nós precisamos entender esse conceito. Às vezes, quando a gente fala a palavra pacto, soa muito pejorativo por causa da nossa cultura, por causa da influência das religiões afro e tudo mais, em que o nosso entendimento de pacto é um entendimento de algo feio, né?
Mas o pacto, ele é um acordo, ele é um contrato firmado entre duas ou mais pessoas. E Deus fez pactos durante todo no curso de todo o Antigo Testamento. Deus firmava contratos, acordos com homens a quem ele chamou e a quem ele separou para a sua obra. Nós vemos Deus se encontrando, Deus formando Adão e fazendo um pacto ali com Adão, e apresentando para ele que ele poderia comer de todas aquelas árvores ali, só de uma ele não comeria, e Deus apresenta as consequências de que ele fizesse o oposto. Deus se revela a Noé e faz um pacto com ele, Deus se revela a Abraão e faz um pacto com ele, e assim nós vemos durante toda a Escritura esse comportamento de Deus e essa linguagem. E eu quero ver com vocês aqui agora exatamente isso, essa linguagem de aliança de Deus, essa linguagem que Deus usa com o seu povo, e que é exatamente a mesma linguagem que Ruth demonstra quando ela se refere a Deus ali com Noemi. Esse versículo que a gente leu, o teu povo é o meu povo, é o teu Deus é o meu Deus, a gente ouve isso muitas vezes em convites de casamento, né? E muitas vezes as pessoas ressaltam aqui puramente o relacionamento e a devoção de Ruth em relação a Noemi. Mas primeiro nós precisamos entender que essa devoção é voltada ao Deus de Israel. A Noemi, a Ruth, aqui nesse momento, com essa declaração, ela está se colocando na aliança que Deus fez com o seu povo. E isso é maravilhoso porque Ruth aqui somos nós. Ela é uma estrangeira entrando numa aliança que pertencia a uma nação. Essa aliança de Deus, ela era com o povo de Israel. Deus não fez pacto de aliança com estrangeiros, ele separou para si um povo. E esse povo era o povo de Noemi. Mas a Ruth, ela se coloca nessa aliança, quando ela faz aquela declaração. Então, antes de qualquer coisa, essa declaração de Ruth, que muitas vezes é muito banalizada, né, com os usos que fazem do versículo, ela, antes de tudo, ela é uma declaração de devoção ao Deus de Israel. Vamos ler aqui Gênesis 17, 7, em que Deus diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, nós vemos aí a vontade de Deus de ser o Deus daquele povo, né? A mesma linguagem da Ruth. Êxodo 6, 7 diz assim: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Mais uma vez, o desejo dele ser que nós sejamos seu povo e ele seja o nosso Deus. Levítico 26, 12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico 26, 44 e 45. Israel, no momento de dificuldade, Deus torna a reafirmar a sua aliança, né? Diz assim: mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhe ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, novamente, ele como nosso Senhor, como nosso Deus. E aqui, esse versículo, nós vamos observar que esse sempre foi o propósito de Deus, o projeto de Deus, desde o começo. Mas é um projeto que passaria por Israel e nos alcançaria. Esse projeto de ser o nosso Deus e que nós fôssemos o seu povo. E Deus separou para si um povo único e exclusivo, mas ele está formando esse povo em várias nações, em vários lugares do mundo. Hoje, esse acordo não é mais um acordo, uma aliança estabelecida simplesmente com Israel. Hoje nós sabemos que a noiva de Cristo, esse povo que Deus está formando para si, ele é composto por todas as nações, tribos, línguas e raças. E é aí que nós podemos ver a graça do livro de Ruth, porque ali Deus, dando pistas e mostras do que ele faria no futuro, ele já coloca o estrangeiro dentro da aliança, e isso é maravilhoso. Em Jeremias 31, 33, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que dias seriam esses, né? Que ele diz aqui, depois daqueles dias. Tem uma pista para nós, lá no Apocalipse. Na verdade, tem uma pista em Hebreus, quando o apóstolo Paulo ele repete essa afirmação que ele faz aqui, nesse momento, ela é repetida no livro de Hebreus. Vamos voltar aqui só um minutinho para a gente poder pensar sobre isso. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, o autor da epístola, né, da carta de Hebreus, ele diz a mesma coisa que está aqui em Jeremias 31, 33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não aqui já é versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Então, o que a gente vê aqui? Que essa era a proposta, e era a promessa, e era o desejo de Deus, desde muito tempo, em que todos esses povos, em que dentre todas as nações, Deus levantasse para si um povo santo, e um povo que não viveria mais de leis escritas em tábuas, como aqui diz no versículo, seria essa lei estaria escrita no nosso coração. E quando diz depois daqueles dias, está falando exatamente dos nossos tempos. Nós provamos isso, em que o novo coração é esse novo coração que tem a lei de Deus, que teme a Deus, esse coração que é capaz de servir a Deus. Então, Ruth, ao usar essas palavras, ela mostra o entendimento, o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, da linguagem de aliança que o próprio Deus usou. A fé da Ruth, ela evoluiu. Em algum momento, ela passou daquela fé pautada nos ensinamentos de Noemi e avançou para uma fé firme e sólida, pautada diretamente no relacionamento pessoal com Deus. E é isso que é importante a gente refletir. Eu queria ler um último versículo, está lá em Apocalipse 21, 3, e nós vamos encerrando esse estudo, essa reflexão aqui, que diz, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, esse é o propósito de Deus para nós. E a Ruth entendeu tudo isso, ela entendeu esse Deus de aliança, esse Deus de pacto, e foi isso que fez toda a diferença para que ela permanecesse com Deus, para que ela permanecesse seguindo o lugar correto. A Ruth não tinha nenhuma promessa, ela não tinha nenhuma vantagem, ela não tinha nenhuma oferta de benefício próprio, de prosperidade. A escolha da Ruth em seguir com Noemi era uma escolha de fé. A Ruth estava pisando em um chão que ainda não existia. Ela não sabia o que viria, ela não sabia as pessoas que ela conheceria. Ela não conhecia ninguém naquela terra além de Noemi. Então, ela estava literalmente deixando as pessoas que ela conheceu durante toda a vida e o lugar onde, de alguma forma, ela poderia ter segurança e conforto para seguir para um lugar que era desconhecido para ela. Mas sabe o que fez a diferença para Ruth? Ela conhecia o Deus daquele lugar. Ela conhecia o Deus daquele povo. E ela sabia que um Deus bom levaria ela por um caminho bom. Ainda que fosse um caminho de dificuldades, no fim havia uma promessa de bênção, havia uma promessa de vida, diferente dos caminhos por onde ela tinha trilhado e a vida que ela tinha levado no paganismo, que só fornecia esperança para essa vida. Então, que a gente possa aprender com a fé pessoal e firme de Ruth, e que a gente também possa aprender com a fragilidade da fé de Orfa e nos testar, olhar para a nossa vida e procurar realmente perceber quais são as nossas motivações, o que nos faz permanecer na presença de Deus e na família da fé, e se nós estamos seguros, porque a nossa fé ela só estará segura se ela estiver firmada em Cristo e firmada na rocha. E se assim for, não importa qual a direção esse Deus aponta. E a direção que Deus havia apontado era Belém.
porque ele levou o seu povo para aquela terra, para aquele lugar onde Israel habitava, e ele é que plantou aquele povo ali. E nós vemos claramente aqui o caminho de Elimeleque, de desobediência, saindo do lugar onde Deus o havia plantado, e nós vemos aqui o caminho de Ruth, um caminho de obediência, voltando para o lugar em que Deus havia determinado que elas estivessem. Então, a direção correta, o lugar correto para se estar. E o caminho de Ruth é um caminho de retorno para esse lugar. Ainda que não haja qualquer tipo de certeza sobre como seria a vida nesse lugar. Então, que a gente possa testar o nosso coração, que esse estudo tenha te abençoado, tenha falado com você. No próximo estudo, nós vamos tratar das reflexões do quarto encontro, e nós vamos falar sobre a chegada dessas mulheres, né? E a providência, a bondade de Deus em conduzir elas de volta, e também sobre as sombras do Antigo Testamento e sobre o perfeito resgatador, ok? Então, que você possa acompanhar o próximo estudo também, e tenha um bom dia e fique na paz do Senhor.